Vou usar assim hoje, tá? Igreja e vou usar eclésia. Posso ouvir um amém? Igreja, no comum que a gente lida, fala sobre a igreja hoje em dia, e vou falar sobre a eclésia, sobre o que verdadeiramente é. Posso ouvir um amém, amados? Por quê, pastor? Hoje é muito normal, muito cultural, todo mundo tem voz, todo mundo tem... Então você ouve falar coisa a respeito... Hã? Não, o Zóio ele vai refazendo as falas, né, Zóio? Ele vai sintetizando. Ah, ótimo. Entende mesmo eu falando rápido? Ah, então tá. Então vamos poupar vocês. Aleluia. Então, amados, eu quero falar muito especificamente do que a Bíblia fala exatamente como a igreja deve se comportar e não do que outras pessoas falam. Quem pode dizer amém? Né? Porque a cultura bíblica tem que ser a nossa realidade, ela não pode sair daquilo. E como eu estava falando, tem muita gente que fala às vezes que a igreja é isso, e eu me assusto com as coisas que eu fico escutando ultimamente, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Então eu começo esse mês de outubro falando sobre a igreja e eclésia. Então vou falar alguns jargões ou coisas que falam a respeito da igreja, vou confrontar com a Bíblia, com alguns versículos, mas a gente vai estruturar essa série até novembro, amém, amados? Que eu vou falar de igreja, vou falar sobre comunhão e vou falar sobre discipulado. Nesse mês aqui de outubro é minha meta agora, em nome de Jesus. Eu tinha uma viagem em outubro, mas acabou de ser cancelada hoje, então fiquei feliz. Então, graças a Deus, né? Então, ia lá para o Rio Grande do Sul, mas vou poder ficar, então aí ganho mais um domingo na minha programação, é vida, na verdade, uma quinta e um domingo. Então, quero frisar muito nisso. Vocês estão comigo? A proposta é, não vamos fazer igual todo mundo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, sua mãe já dizia, você não é todo mundo. Né? Ok. Né? Amém, amados? Então, vamos lá. Então, ok. Muita gente pensa que a igreja é feita por homens. É ou não é verdade? Quando a gente fala igreja, o homem fundou a igreja, o homem começou a igreja, as coisas começaram na igreja. Mas olha lá, como acontece? Eclésia é um termo chamados para fora, ou é uma das poucas palavras que Jesus usa um termo que é romano, na verdade, em que ele não usa nada do hebraico ou do aramaico falando. Ele pega emprestado um termo dos romanos, né, que daí está ali traduzido em grego, que era eclésia, ou chamados para fora, ou a assembleia. O que era eclésia na cultura grega? Era todo mundo que era de maior, adulto, que chegava na porta da cidade para definir as leis da cidade. Posso ouvir um amém? Então, isso que nós deveríamos ser, os maduros que decidem as coisas, que tomam as decisões. Ok? Mas a gente pensa que a igreja é algo que o homem começou, que as coisas... Como começa a igreja, ou a eclésia, né? Então, Mateus 16, 18, só tem no Novo Testamento essa palavra. Mateus 16, 18, vai, leia comigo. Também eu, que tu és, e sobre, edificarei a minha, e... Amém, amados? Então, quem começou a igreja foi Jesus. Ele começa a igreja a partir de o quê? Eu gosto disso. Ele começa a igreja a partir de um homem. Sim? Não. O Pedro falou. Ele falou, você é o Pedro. É verdade isso daí que você falou. Inclusive Pedro não chamava nem Pedro, você sabe, né? Mas ele confirma a parte profética. Ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito. Então, a igreja começa pelo Espírito. Ou de uma revelação do Espírito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus. Assim se fundou. Quando você vai lá para o grego dessas palavras, está Petros e Petra, né? E então é muito claro, sobre essa revelação a igreja é edificada. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Porque eu não preciso me preocupar com a igreja, Fábio. Né? Esses dias a pastora estava falando umas coisas que estavam acontecendo, falou, você não está preocupado? Eu falei, não estou preocupado. Por quê? Porque Jesus falou que ele vai edificar a igreja. Eu sou um instrumento, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que pregar, eu tenho que andar nos princípios bíblicos, mas quem vai edificar a igreja é Jesus. É óbvio, ele vai usar os nossos dons, vai usar os nossos talentos, é para a edificação dos santos, mas quem vai cuidar da igreja é Jesus. A igreja é perseguida desde sempre. Hoje eu estava lendo, hoje ou ontem, que a gente está falando da Nigéria? Foi hoje de manhã? Já nem sei, porque a gente está vindo na igreja, já completamos quantos dias será? 9 dias de adoração ininterrupta. 3 horas por dia. Né? Das 7h30 às 9 nós estamos vindo aqui, das 7h30 da noite às 9, adorando. Tem acontecido coisas muito maravilhosas, graças a Deus, nesses dias. Amém, amados? Coisas maravilhosas, né? Então, a gente estava conversando, eu falei, só na Nigéria, eu estava vendo os números da Nigéria, só no último ano, 7.000 pessoas mortas. Todos cristãos, né?
mortos pelo Islã. Então, ok, mas pastor, você não se preocupa com isso? Claro que sim, mas o que eu digo é a igreja é perseguida, mas ela continua crescendo. Quem pode dizer amém? Porque quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Ela é feita por homens? Não, ela foi feita por Deus. É uma instituição criada por Deus, é uma família de famílias. Amém, amados? Dos irmãos do corpo de Cristo. Consegui me fazer entender? Então vamos ler o versículo para eu passar para outra. Vai, Mateus 16, 18 diz: também eu, que tu és, e sobre da revelação que ele é o Cristo, edificarei. E as portas do inferno? Graças a Deus. Né? Aqui a gente sabe, né? Tá falando ali em Cesareia de Filipe, num lugar, já compartilhei isso aqui em uma outra palavra. Deixa eu seguir para ficar muito prático hoje. Ok, a igreja, ela é uma estrutura, é o que a maioria das pessoas falam, mas o que a Bíblia fala? A eclésia tem Cristo como fundamento. Atos 4:11 diz, vamos ler comigo, este é o quê? A qual se tornou? Então aqui está um dos lugares da palavra que eu quero ficar com vocês assim bastante. O que, pastor? É muito normal para nós a gente falar. Há uma hora atrás você estava falando assim, eu vou me arrumar porque eu vou Porque eu vou onde? Na igreja. E a gente associa a igreja com uma estrutura, sim ou não? Sim, a gente associa a igreja com uma estrutura, como um prédio, como uma coisa. Agora, quando depois o autor de Atos, Lucas, vai falar da igreja, ele não fala da igreja como um local físico. Na verdade, amados, no Novo Testamento quase não tem nenhuma menção da igreja como uma estrutura física. Amém, amados? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a igreja, a gente geralmente pensa, é a igreja. Quando eu estou passando aqui na frente, fala, aqui é a... Não, na verdade, aqui é o prédio da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, da qual se tornou a pedra angular. Depois ele fala, vocês são pedras vivas, quando Paulo vai falar. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o sistema religioso vai querer tornar a igreja um lugar. Por que isso me assusta? Posso compartilhar com vocês? Sim ou não? Essa semana estava com o Lucas aqui, a gente estava trabalhando, né? E estudando, e eu fazendo alguns dados que eu vou apresentar no futuro para vocês. Posso ou não? Quantas horas se trabalhava no Antigo Testamento, como é que era a cultura daquela época, e comparado conosco hoje. Quantas horas a gente trabalha por dia, como é que é a cultura. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje eu escuto gente falar, não precisa ir na igreja, não precisa conversar. Ok, se a igreja for o prédio, eu até concordo que você não precisa ir lá sempre. Amém, amados? Né? E fala, cuida da sua família, e eu tenho que cuidar da família. Posso ouvir um amém? Tem, mas o que eu estou querendo dizer é que assim, a igreja, ela não era uma estrutura. E hoje a gente liga a igreja a uma estrutura. A gente pensa, eu só sou a igreja quando eu estou na igreja. A cultura nossa é que nós não colocamos a nossa fé em todas as áreas da nossa vida, e ela não está integrada à nossa vida como corpo, que eu vou falar depois, amém, amados? Mas ela está ligada a uma estrutura. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Qual que é o coletivo de peixes? Eu peguei um facinho, não estou falando, né, lobo, alcateia, eu peguei um facinho, Qual que é o coletivo de peixes? Cardume. Então, eu posso olhar para o mar, um espaço vazio do mar, que não tem peixe, e falar assim, aqui é um cardume? Sim ou não? Não. Agora, se tem um monte de peixe aqui, o que eu falo? O que eu falo? Cardume. Então, no padrão bíblico, quando a gente passa aqui na frente, se não está todo mundo reunido aqui, você não tem como falar aqui. Olha ali a igreja. Na verdade, está aqui o quê? O prédio da igreja. E eu falo assim também, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é no sentido assim, na cultura de hoje, a igreja é uma parte da sua vida. É um clube que eu vou, é uma estrutura que eu frequento. Sim ou não? Só que a igreja não é isso. A igreja somos nós, que nos reunimos nas casas, que nos reunimos nos templos. Posso ouvir um amém, amados? É isso que a Bíblia está querendo falar. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Aqui a gente tem a clareza do sistema religioso. Olha como Paulo fala para os judeus. Olha o que ele fala, Este Jesus, não é Paulo, né, que é Pedro. Este Jesus é o quê? A pedra. Ele está usando, porque vocês sabem que no hebraico tem que usar concreto. Então ele está usando. Esse Jesus, que era um homem, pedra o quê? Rejeitada por vós os quê? Os construtores. Porque é literalmente isso.
toda religião, ela vai rejeitar a parte humana das coisas, porque ela não vai querer relacionamento, ela vai querer a dependência individual das pessoas, ela vai querer as pessoas indo numa estrutura. Então, o que quer dizer isso, pastor? O normal para nós, o que é o ir na igreja? É vir aqui, pegar um culto, pode até ser que se dizime, oferte ou não tem problema quanto a isso, mas eu faço só a minha parte e não faço nada para com os outros. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Onde a religião depende só de mim, e o reino não tem nada a ver com isso. O reino dos céus é um reino de relacionar. Eu estava falando com algumas pessoas esses dias, com uma pessoa, e falou, meu Deus, pessoa brigando, não fala mais comigo por causa disso, daquilo, por causa de obra, de coisa. Daí ele falou, que triste, eu muito triste. Por que é muito triste? Porque as obras vão tudo ficar, irmãos. O que vai permanecer são os relacionamentos. Aproveita e dá um oi para quem está do seu lado, fala. Pode repetir assim comigo, fala assim, como é bom para você sentar do lado de uma pessoa bonita. Fala assim, você deve estar muito feliz, né? Tá buscando a Deus e do lado de alguém bonito ainda, né? Olha para a pessoa e fala, o melhor lugar que você podia estar essa noite, né? Fala, do meu lado, né? Ó, eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Sabe por quê, amados? Se a minha preocupação for maior com a estrutura do que o que é a igreja, vai dar um problema. No dia que essa cadeira é mais importante do que quem senta nela, tem alguma coisa errada comigo. No dia que a minha preocupação é que se o Antônio sujou aqui a coisa, um negócio, ou a minha preocupação é mais com o templo que ele sujou, com as coisas que ele quebrou, que ele aprontou aqui, do que com ele em si, eu errei tudo. Eu estou rejeitando o que é de verdade. Eu estou conseguindo fazer entender? Vocês estão comigo de verdade? Amém? Não quero, a gente nunca pode virar um sistema religioso, irmãos. Isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer e quebrar os relacionamentos que a gente tem que ter. Qual que é o meu grande desafio? A igreja já é grande. Graças a Deus, quem pode dizer amém? Mas a gente não pode sair dos relacionamentos. Então eu quero trazer algumas coisas muito comuns, muito simples. Novembro nós vamos mudar todo o sistema da igreja. Amém, amados? Novembro vamos nascer em novembro. Né? E vai ser bem no 2, no finados. Mas é bom, porque a vida cristã é de morte e ressurreição. Na verdade, então não tem problema nenhum para nós, né? Mas vai começar, na verdade, né, com um evento de homens aqui. Quem é homem? 1º de novembro tem um evento de homens. R$50 se você trouxer só uma pessoa, de graça se você trouxer 2. Essa é a vibe, é para você não pagar mesmo. Então você acha 2 na rua e fala, irmão, vem cá, pelo menos para eu ganhar minha entrada. Né? Você joga 2 e ganha 2 em nome de Jesus. Mulher não precisa ir pescar. Jesus não chamou mulher para o ministério. Mulher é inteligente, ela percebe que é bom, ela vai se agregar. Agora, homem já não. Homem você tem que ir lá pegar o cara. Não é assim ou não? Ele ia chamar, você pega lá, o fulano está pescando, o outro está fazendo outra coisa, o outro está dando uma desculpa. Então, conto com vocês, homens. Tem uns que estão na dúvida. Vou dar mais uma oportunidade. Conto com vocês, homens. Ótimo, então vamos lá. Consegui me fazer entender no cenário? Qual é a questão, tá? A religião, ela vai sempre rejeitar a pedra angular. Ela vai tirar da construção que Jesus fez e ela vai querer focar em uma estrutura. E nós não precisamos disso em nome de Jesus. Amém, amados? Não precisamos focar nisso. Vocês estão comigo? Sim? Consegui me fazer? Então você pode falar, eu vou na igreja, no prédio da igreja. Mas o que é a igreja de verdade? É o que diz a palavra. Olha lá, ó. A eclésia é o corpo de... Carta aos Coríntios 12, 27 diz, ora vós... Não entendi. Vós sois o... E o quê? Membros desse corpo. Pastor, eu sou a igreja? Claro que não. Como assim não, pastor? Um cão não faz matilha. Um lobo não faz alcateia. Um peixe não faz cardume. Igreja é um termo coletivo. E ele não é uma estrutura, um lugar. São as pessoas que estão ali. E as pessoas são o quê? São o corpo de... Cristo. Eu vou perguntar para minha amiga aqui, quantos anos ela tem? É jovem bonita. Como é que é o seu nome? Emanuele, é da Bíblia, é bonita. Manu, então me responde uma coisa. O que aconteceria? É uma coisa feia que eu vou falar, mas tudo bem, né? Mas se eu cortasse minha mão caísse aqui, ela ia andar sozinha, ia ficar sozinha ou não? Não. O que ia acontecer com a minha mão daqui a um mês se eu largasse ela aqui? A cara que ela fez... Ia apodrecer a mão, não ia? E eu tenho que ir no hospital, sim ou não? Claro. Por que você está falando isso, pastor? A cultura desse mundo, e cada vez se prega mais isso, eu sou a igreja. Eu não preciso congregar, eu não preciso ir para os outros, eu leio a palavra, eu faço minhas coisas. É sério.
Jesus nunca deixou de congregar, nunca deixou de congregar. No pior momento dele, levou 3 para estar lá com ele, depois nunca deixou de andar com gente. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha o perigo que eu tenho, a Bíblia fala que quem busca a solidão, busca seus próprios interesses, insurge-se, ou confronta a verdadeira sabedoria. Mas a cultura desse mundo é essa. Eu cultuo de casa, eu sou a igreja. Quem já viu gente falando assim? Você não é a igreja, irmão. Um peixe não faz cardume. Não tem como isso aí. A igreja é um termo coletivo. Amém. Eu estou confrontando o que está falando. A igreja pode até ser, mas a eclésia, que é o que Jesus... Não é. A eclésia é o corpo de Cristo. E como é que eu sei que eu não sou nariz, ou que eu não sou boca? É simples, amados. É só você ver uma criança. Ela nasce, ela está ali tranquilo, não é? E ela chupa a mão, daqui a pouco ela descobre que tem um pé. Quem tem filho já viu. Aí descobriu que tem um pé, ela pega o pé, fica olhando com o pé, uau, tem um pé dela, chupa o pé, ela morde o pé, aí daqui a um tempo ela começa a andar, ver as coisas, ela começa a entender, o pé não é para chupar, já nem alcança alguns, né? Mas, obviamente. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Paulo, ele fala de uma forma bem clara com a igreja, bem didática, ele fala, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, é orelha, é nariz, amém? Ele não fala todas as partes do corpo, fala 2 só, mas o que eu estou tentando exemplificar é que você vai encontrar o seu chamado no corpo de Cristo. Você vai encontrar o seu chamado no corpo de Cristo. Como é que eu sei que eu sou mão? Porque eu fico perto da outra e eu vejo que a gente faz a mesma coisa. Como é que eu sei que eu sou nariz? Porque eu sinto cheiro. Não é verdade? Estou conseguindo fazer entender de verdade? Então, esquece esses conceitos que falam da igreja. Eu sou a igreja, eu sei da igreja. Não. Igreja é um termo coletivo. Às vezes, eu oro assim nas minhas orações. Deus, abençoe a igreja da fazenda. Aí depois eu falo, Deus, abençoe a igreja da fazenda. A primeira é para nós. Deus abençoe a igreja da fazenda. Nós somos a igreja da fazenda, o nome. Mas tem uma igreja na fazenda que transcende denominação, transcende placa. São as pessoas que são fiéis a Deus, que congregam, que andam de acordo com a sua palavra. Quem pode dizer amém? Que reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Eu sozinho não sou a igreja. A eclésia é o corpo de... É o corpo de quem? Não entendi, é o corpo de quem? Paulo é bem claro quando ele faz as distinções, quando ele escreve nas cartas, você vai ver às vezes ele falando Cristo, e às vezes você vai ver ele falando Jesus. Quando está falando de Jesus, está falando do homem. Quando ele fala Cristo, ele está falando do ungido. O que quer dizer isso? A igreja é um organismo, eu já falei que nos liga pelo Espírito, então a igreja é a unção, é ungido. Quem pode dizer amém? É o corpo do ungido de Cristo. Então é na parte espiritual, obviamente que eu não sou o braço, a perna e as outras coisas, mas espiritualmente eu tenho uma função dentro do corpo de Cristo. Consegui me fazer entender? Então olha para alguém bem bonito e fala assim, sozinho, meu irmão, você não é a igreja. Olha para outra pessoa, para um outro lado e fala assim, ó, se você só andar sozinho, irmão, você nunca vai descobrir o seu lugar. Não vai descobrir, irmãos. Vou falar para vocês, quando eu cheguei na igreja, ia para igreja, coisas que eu não imaginava que eu ia fazer na igreja quando eu era pequeno, pregar. Eu nunca achava legal pregar. Não é porque eu não entendia muitas mensagens, não era tão pequeno, mas eu não achava legal pregar, eu achava legal tocar. Falei, uma coisa que eu vou fazer na igreja, eu vou tocar na igreja. Durante anos da minha vida foi assim que eu servia a Deus, tocar na igreja. Era o que eu gostava de fazer. Depois, uma época, quando a pastora, eu não queria fazer nada na igreja, né? Tocar era a última coisa que eu queria depois. Né? Uma vez eu fui numa célula, aí eu falei para a pastora, só quero casados, 2, né? Falei, já vou avisar, não é para falar para ninguém que eu toco um instrumento. Não, aí, você já viu, né, irmão? Você foi falar uma coisa, ela fez exatamente. As mulheres estão rindo, né? Os homens estão por dentro chorando. Se eu rir agora, pastor, eu posso morrer. Então, né? Mas foi literalmente isso, pastora. Tinha lá um violão, a galera, vamos tocar. Eu já feliz, vou tocar, o Fernandinho vai tocar hoje na célula. Glória a Deus, deixa ele tocar aí. Toca melhor que eu, daí a pastora. Mas o meu marido sabe tocar violão, eu com aquela cara assim de feliz. Não queria, mas por que você está falando isso, pastor? Eu me envolvendo na igreja, eu entrando no corpo de Cristo, eu percebendo e crescendo no corpo de Cristo no servir, eu primeiro fui liderado numa célula, alguém pregava, eu percebi isso aqui, eu consigo fazer essa conexão, ele deixava eu falar, estou conseguindo me fazer entender? E eu só fui descobrindo isso depois de anos envolvido no ambiente de igreja, dos meus 14 que eu me converti, lá pelo 28, eu já era casado com a pastora, lá pelo meu 30 anos, as primeiras vezes que eu preguei, demorou tempo, estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Mas isso só se fez no convívio com as pessoas, quando eu comecei a perceber, e as pessoas começaram a perceber, que eu naturalmente tinha uma facilidade de compartilhar
A palavra. Mas no começo eu não tinha essa facilidade. Por que não tinha, pastor? Talvez porque não era tão instruído na palavra. Talvez porque não tinha muita prática. Amém, amados? Ou porque talvez eu achava, isso aí todo mundo sabe, é claro. Mas daí eu descobri, não é tão claro para todo mundo. Eu consigo comunicar. E vi que o meu dom era mais efetivo. Quem pode dizer glória a Deus? Já vamos orar por isso? Porque, eu falei no outro culto, esse é o meu desafio agora, principalmente nesse mês. Eu conto com vocês. Deus vai fazer uma mudança nessa cidade. Deus quer fazer uma mudança na cidade? Lembra da série que a gente fez quando começou? Deus quer que a cidade seja sarada, curada, transformada? E Jesus quer ser o Senhor dessa cidade? Sim, claro que quer. Eu vou contar para vocês, eu sozinho não consigo fazer muita coisa ao meu tamanho, irmãos. Fui ainda brincar com a minha esposa ali, elogiei ela, falei, você está tão magrinha, tá fácil de te abraçar. Eu falei, não, acho que eu estou ficando mais forte, por isso que está mais fácil de te abraçar. Acho que eu estou crescendo dela. Crescendo rumo ao alvo, ao prêmio. Na estatura de varão perfeito, estou cada dia que passa. Mas, eu sozinho não vou conseguir fazer. Deus tem algo para fazer em nome de Jesus. Deus tem algo para fazer em nome de Jesus. Eu estava falando com a Dai, né, Dai? Eu perguntei que estava a Mari ali do lado, eu falei, Mari, quando eu abracei a Dai, daí eu lembrei quando eu abraçava a Dai, quando a Dai era jovenzinha, 15, 16 anos, né, que a Dai tinha, né, Carlita? Era tudo vocês jovens. Dai é um pouco mais velha que você? Da mesma idade? A Carla é mais velha. Mas eu conheço elas desde jovem, eu abracei a Dai. Aí eu olhei pra Mari assim e falei, Mari, acho que quando eu conheci a Dai era mais ou menos da tua idade. Então a Mari tem 14, a Dai 16, daí abracei ela. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que Deus já fez na Dai agora. Daí eu falei pra Dai ali depois, eu falei, Dai, você tem a idade que eu tinha quando eu pastoreei a igreja. Olha, mas por que você está dizendo isso, pastor? Eu creio que Deus vai fazer algo precioso nessa estação, em nome de Jesus. Só que eu preciso de todos vocês, irmãos. E amém, não teve nenhum. Eu preciso de todos vocês, irmão. Que cada um flua no seu ministério, que cada um encontre seu lugar no corpo de Cristo. Vamos orar por isso já? Então vou orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça aos teus filhos, que sejam encontrados em Ti e naquilo que o Senhor tem. Que o Senhor fale através do seu Espírito. Eu não posso falar certas coisas, porque eu não sei os planos, os propósitos de cada um, e ninguém sabe. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu te peço que o Senhor dê propósito, destino, conecte pessoas, crie, realize, aqueles que estão se sentindo sós, que sejam agregados, que possam se sentir acolhidos, que o Senhor faça algo sobrenatural nessa estação, que nada seja desperdiçado nesse tempo, em nome de Jesus. Dá sabedoria para nós apostolicamente, assim como os peixes foram multiplicados e também os pães. Nós, na nossa responsabilidade de liderança, vamos passar recolhendo todas as coisas para que não haja nenhum desperdício nessa estação e todos possam ter a sua efetividade em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estou quase acabando, tá? Seguindo, ok. A igreja geralmente tem seus objetivos. Nós queremos ser conhecidos, nós queremos crescer, nós queremos plantar, nós queremos acontecer, nós queremos fazer. A eclésia não. A eclésia é bem clara alguns objetivos que a gente tem. Peguei um só, posso ou não? Então leia lá comigo, Carta aos Romanos 12:10. Vai. Não, vamos ler agora com afinco, vai. Fraternal, de amigo, né? Filéu aqui, vai. Então, enquanto a igreja tem seus planos, seus objetivos, a eclésia se une em amor. A eclésia se une em amor. Então, quando eu venho no culto, se eu sou religioso, eu só venho pegar o culto. Eu sento aqui, escuto o que o pastor está falando, acho bonito ou não acho, ou traço meu pensamento. Hoje eu gostei do culto, hoje eu não gostei, embora o culto é para Deus, né? Mas na verdade, eu que sou Deus, então eu que decido se foi bom ou não. Entendeu? E não quem recebeu, né? Então, hoje eu não gostei muito, hoje foi uma palavra que eu não gostei, outras coisas, beleza, então vou embora. Quando a Bíblia diz que a gente tem que fazer o que? Leia lá. Não, vai, vamos lá. O que tem que fazer? Amai uns aos outros. Com amor? Fraternal de amigo, cordialmente. Aí deixa eu falar isso aqui, que isso é um desafio. Irmãos do céu. É que a igreja ela não foi projetada para ser assim, que ainda não está tão cheia. Mas a igreja tem que todo mundo olhar na cara um do outro. Ai, pastor, mas eu sou da fazenda, a gente não se cumprimenta aqui. Eu prefiro nem encontrar a pessoa, porque Deus tem que cumprimentar. Eu não vou lá na frente, se meu vizinho está lá, espera ele entrar. Não quero encontrar com ele. Né? O pastor é lá de Maringá, do interior, você cumprimenta as pessoas. Né? Mas irmãos, a igreja, a Bíblia fala que a gente tem que se amar, se cumprimentar.
Saudai os irmãos com a paz do Senhor, paz do Senhor, irmão. Salmodiai, falar santo, a Bíblia fala, amém, amados? Fala que tem que até beijar. Eu não vou beijar, embora eu beije as pessoas, mas, né, não vou te beijar aqui, senão fica feio, né, esposa e tal. Mas a Bíblia fala, saudai os irmãos com ósculo santo. O que eu estou querendo dizer é assim, ó, deixa eu só trazer isso para vocês. O ambiente da igreja em si não estava envolvido com uma estrutura. Posso ouvir um amém? Ou você já foi na casa de alguém que tinha um auditório, todo mundo vendo a nuca dos outros? Sim ou não? Alguém faria assim, vamos fazer umas mesas na nossa casa, vamos fazer tudo aqui alinhado para ninguém ver o rosto É assim ou não? Não é assim. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? A mudança que a gente tem que ter é literalmente essa. A eclésia se une em amor. Desafio para nós nessa estação. Amar mais. Amém? Quem vai para o céu? Tem uns que estão na dúvida? Pai, em nome de Jesus, já oraram, já fiz oração, já fiz apelo. Quem declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, crer e for batizado, será salvo. Estou juntando 2 textos, né? Então, ok. Quem vai para o céu? Você vai conviver com as pessoas lá, irmãos. Lá não tem igreja, assim, essas estruturas. Você vai conviver com as pessoas. Na igreja, nós temos que aprender a fazer amigos. Amai-vos cordialmente uns aos, com amor de amigo, fraternal, e preferir honra, ou seja, eu valorizo mais os irmãos. A galera que é da igreja. Sério, pastor? Pastor, isso aí tá errado, eu vou amar só os irmãos da igreja. Aí os vitimizados já vão, o que os outros vão sentir? Sabe o que os outros vão sentir? Quero ser amado também. Vou fazer parte com eles. Só isso, irmão. Que ambiente legal que você vive. Posso andar com você? Claro, você é bem-vindo. Venha. Não é assim? Agora, se a gente não demonstra isso, desafio para nós, que nós possamos nos amar mais. Amém, amados? Então, pausa técnica. Levanta aí e se apresenta para alguém. Ai, que medo, pastor. Vai. Você vai perceber que você não vai morrer. Não, estou falando sério. Mas se apresenta de verdade. Fala o seu nome para alguém. Né? Fala, seja bem-vindo. Como é que é o seu nome, irmão? Né? Pastor, isso não se faz na igreja. Na igreja não, mas na eclésia faz. Amém? Se apresenta para alguém aí em nome de Jesus. Né? Dê um oi para alguém, fala o seu nome. Né? Isso. Obrigado por ficar no culto, Manu. Ótimo, pode sentar. Glória a Deus. Se apresentou, conheceu alguém? Aleluia. Pode ser seu futuro marido, esposa, sogro, sogra, genro, nora, só Deus sabe, não é verdade? Então, manter assim, aleluia. Caminhando para o fim, vamos lá. A igreja planta igrejas. A eclésia faz discípulos. Vou falar de novo, a igreja planta igrejas. A eclésia faz, que se torna o quê? Igreja. Posso ouvir um amém? É sério. Então deixa eu falar aqui, ó. A igreja planta uma obra, faz um negócio, e às vezes a missão de alguns é única e exclusivamente trazer para a igreja. Quero mexer nessa estrutura das nossas vidas. O que, pastor? Pregar o evangelho é uma parte. Quem pode dizer amém? Trazer para a igreja é uma parte. Mas é o trabalho por completo? Não é o trabalho por completo. E a gente não começa as coisas que a gente não vai terminar. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? A nossa função é fazer discípulos, irmão. Você traz a pessoa para a igreja, glória a Deus. Você acompanha a igreja, a pessoa, você batiza a pessoa se torna um discípulo de Jesus. O que ele vai fazer quando é o discípulo de Jesus? Igualzinho você fez. A igreja vai estar preocupada com os projetos delas, com as coisas que ela tem que fazer, com a denominação, com o nome que ela tem que criar, com as coisas que ela tem que proteger, com as coisas que não podem ser perdidas ou com as coisas que precisam ser ganhas, enquanto o reino está preocupado em fazer discípulos, pessoas à imagem e semelhança de Cristo, no caráter de Cristo. Deixa eu falar, ó. Sabe o que seria mais confortável? Amados, é nosso segundo culto, quem para dar glória a Deus? O outro estava mais cheio que esse, bem mais cheio. Eu entrei no infantil lá, estava aparecendo, meu Deus, outro culto eu nem consegui pregar de tanta criança, né? Tava um agito. Se eu fosse pensar assim, eu olho assim, eu falo, minha vida está confortável aqui, eu já tenho mais uns 20 anos de igreja, tem um monte de criança, todo mês eu apresento, sei lá, que os irmãos se procriam aqui que nem, graças a Deus, amém, né? Os casais se amam, isso é uma benção, né? Mas eu poderia falar, sabe qual que é o melhor agora? Vamos só manter,
Não vou pregar nenhuma palavra meio igual dessa, desafiando a igreja. Vamos deixar tudo legal. Vamos formar aqui um clubão, clube dos amigos. Né? Todo mundo aí ensina as pessoas a se conhecer. Vamos estabelecendo os relacionamentos. E não que não tenha. Mas, amados, não é o que a igreja faz. Jesus fala, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. E de fazer? Não entendi. E de fazer? Ele não fala nada de plantar igreja e de outras coisas. Perdão, amados, mas a Bíblia não fala dessas coisas. Ela fala para fazer discípulos. Discípulos se tornam a igreja. A eclésia, o organismo de pessoas, e não a estrutura, e não o lugar. Quem pode dizer amém? Não é verdade? E eu não estou dizendo, eu vou falar nessa série. É claro que hoje, naquela época, quando fala da igreja de Jerusalém, se reuniam no templo e nas casas, está falando da igreja de Jerusalém. Eu sei o texto e o contexto, porque tinha o templo, eles subiam para as festas, evangelizavam os judeus, compartilhavam da palavra, e eles se reuniam nas casas, como em outros locais, como Paulo fala para a igreja. Hoje em dia é mais difícil a gente reunir nas casas, sim ou não? Nem toda casa comporta 20, 30 pessoas. Bem, vamos orar que a sua vai comportar em nome de Jesus. Aí você ganha muitas pessoas para Jesus, que eu tenho certeza que Jesus vai estar preocupado em aumentar a tua casa. Né? Agora, se a tua casa é só para você, tá bom assim. Para que maior? Ela é só sua mesmo, não é minha? Né? Amém? Amém? Né? Então, por que você está dizendo essas coisas, pastor? E eu entendo que a gente precisa ter um local para congregar, e glória a Deus por isso. Mas quando eu estou vindo aqui, ontem, por exemplo, eu fui sair, fiquei meia hora conversando com o pessoal. A pastora podia chegar e perguntar, você estava na igreja? Se eu falar, eu estava na igreja, no local igreja, vai soar ruim. Mas eu estava na igreja. Na igreja. Eu estava conversando com a minha família espiritual. Posso ouvir um amém? Por que você está dizendo isso, pastor? E eu quero avançar nessa série falando essas coisas, mas já vou acabar. Vocês estão comigo? Precisamos estar mais juntos. Não pode ser parte de uma rotina nossa da semana, e ela tem que ser parte da rotina nossa da semana, porque é o dia que a gente se reúne, mas ela não pode ser um compromisso unilateral, de eu vou lá, eu participei, fiz minhas coisas, saí e fui embora. Não é um sistema religioso. Posso ouvir um amém, amados? Jesus está vivo. Meu Deus não está morto, Ele vive e está aqui dentro de mim, rugindo como leão, né? Como diz a música. É literalmente assim, Jesus está vivo, eu tenho que demonstrar isso através daquilo que Ele tem para mim. Amém, amados? Vamos lá. Último, estou acabando. Olha para quem está do seu lado e fala, não durma. Vai. Ok. Opa, não é essa. É aqui, ó. A igreja, muitas vezes, quer ser conhecida. Ainda mais no mundo que a gente está hoje. A eclésia quer fazer isso aqui, ó. Para que pela. Vai, leia comigo. Para que pela. Quando? Agora. Para quem? Quem pode dizer amém? O que é isso? Deus tem algo na vida de cada um de vocês. Algo bem especial. Quando a multiforme graça de Deus, lembra que eu preguei a última série que eu falei sobre o Pai, toda a autoridade, foi a última da série de autoridade, eu falei, o Pai é autoridade de quê? Você fala criação. O Pai é autoridade de quê? Criação. Como é que eu faço isso? Declarando a palavra. O Filho é autoridade de conquista, porque toda a autoridade me foi dada e as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Por meio do Filho, tudo que eu pedi, tudo que eu... Não é assim ou não? E tudo é feito com um elemento, sabedoria. E eu falei que isso é o Espírito Santo. Consegui me fazer entender? Por que você está dizendo, pastor? Aqui, ó. A multiforme se torne conhecida agora. O Espírito, você lembra que eu falo que sabedoria é o poder de realizar. Ou a sabedoria para realizar. Não é verdade? Por que você está dizendo isso, pastor? Quando você age por meio do Espírito, todos vocês agem por meio do Espírito. Há uma obra que é feita na terra. E quem é glorificado? Deus é glorificado na terra. Como, pastor? Através da sua multiforme sabedoria. Tem dons que cada um tem um. O Rodrigo estava cantando e tocando, embora o Rodrigo também prega, graças a Deus, né? O zóio. Mas estava aqui fazendo. E assim cada um usa o seu dom. Já imaginou o que a gente poderia fazer em uma cidade se todo mundo fosse tocado pelo Espírito Santo? E isso que os discípulos não tinham rede social. Olha para quem está do seu lado e fala, provavelmente não eram bonitos igual você. Não tinham uma roupa igual a tua. Fala assim, talvez não tinham nem um bom hálito igual tá o seu, assim. Eu não sei se do amigo tá, mas, né? E eles agitaram o mundo e ganharam a cidade. Nós não podemos ficar para trás em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Glórias a Deus. Olha para quem está do seu lado, fala assim, tem algo dentro de você
que precisa se manifestar para que Deus se torne conhecido. Amém, amados? Tem algo da parte de Deus que está sobre você que precisa se manifestar para que Deus se torne conhecido. Vamos orar por isso? Já que eu já fiz a oração de apelo, eu quero orar por isso em nome de Jesus. Aí vamos adorar aqui 3 minutos, depois em 2 minutos a gente ceia. Feliz de ver você, não te amo, tá? Família, né? Vamos orar? Que Deus te use poderosamente nessa estação. Que o reino ultrapasse todas as barreiras. Eu conto com vocês de verdade. Posso ouvir um amém? Deixa eu pedir uma coisa para vocês, ó. A palavra discípulo é aluno. A igreja está investindo em cursos, capacitações. Se esforce um pouquinho em nome de Jesus. Amém, amados? Disponibilidade é um dos fatores para Deus usar. Mais do que competência, mais do que beleza, mais do que dom, disponibilidade. Amém, amados? Deus podia derrubar o gigante através de qualquer pessoa, sim ou não? Mas quem derrubou? Porque ele foi o quê? Ninguém quer, eu quero. Qual o prêmio? Eu vou em nome do Senhor. Que o Senhor levante essa geração de Davi em nome de Jesus. Que vai em nome, que está disponível para as coisas que Deus vai fazer. Disponível mesmo, né? Eu conto diversos testemunhos do que Deus faz na minha vida, mas eu chego num lugar e eu penso, Deus, o que o Senhor quer me usar aqui? Eu estou disponível. Que você esteja disponível nessa estação para participar da obra que Deus vai fazer. Pastor, não sei muito da Bíblia, não entendo. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te treinar, nós vamos andar junto com você. Pastor, eu vou cometer coisa errada. Todo mundo erra. Até eu. Né? Eu lembro uma vez que eu estava pregando, falei 5 evangelhos. Falei, meu Deus. Ainda bem que naquela época eu não gravava. Mas que eu estava falando de graça, coisa, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Sério, pastor? Sério? Número, às vezes eu erro também. Eu falei, eu acho que é tal. Né? Não tem problema, eu peço desculpa, né? Agora eu tenho errado menos, eu acho que eu estou usando mais os slides, eles me ajudam. Vamos orar? Que Deus faça o que ninguém pode fazer, que você seja usado de forma poderosa em nome de Jesus. Mas eu quero orar por uma coisa aqui, ó. Ousadia. Posso ouvir um amém? Ousadia. Principalmente por quem eu quero orar hoje. Pastor, eu não consigo me ver numa posição de ser usado por Deus. Não é por você que eu quero orar. Deus pode te usar. Amém? Não importa a sua idade, não importa a sua capacidade, não importa. Deus quer te usar. Você está disponível? Quero orar. Vamos orar? Pai, eu te peço, abençoa essas pessoas que estão aqui e que através do teu Espírito a tua multiforme sabedoria seja vista nessa terra. É o nosso objetivo de amar o próximo, de viver como o Senhor quer que nós vivamos. Que o Senhor possa fazer o que ninguém pode fazer nesse ambiente, em nome de Jesus.